Predicado é tudo o que se diz do sujeito. Por exemplo, Carlos comeu banana e maçã. Quem comeu? Quem é a pessoa que comeu? Carlos. Então, Carlos é o sujeito. Predicado é tudo o que se diz do sujeito. Então, comeu banana e maçã. Quem comeu? Carlos. Comeu banana e maçã. Tudo isso é o predicado. Comeu banana e maçã. O núcleo do predicado sempre vai ser o verbo. Então, nesse caso, comeu. Os predicados podem ser de três tipos: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Predicado nominal. No predicado nominal, você sempre terá um verbo de ligação. Os principais verbos de ligação são ser, estar, parecer, ficar, tornar-se, continuar, andar, permanecer. Decorem esses verbos. Sempre que eles aparecerem em uma frase, o predicado será nominal. Por exemplo, Rosana é feliz. Quem é feliz? Rosana. Então ela é o sujeito. É feliz é o predicado, porque tudo isso está falando de Rosana, que ela é feliz. Então, é feliz é um predicado nominal. Por que é um predicado nominal? Porque ser é um verbo de ligação. Então, o núcleo do predicado é o verbo ser. Então, Rosana é feliz. Verbo de ligação ser, e o núcleo do predicado é o é. Depois temos o predicado verbal, que é o mais tranquilo. O predicado verbal sempre tem verbos que indicam ação. Basicamente, você exclui os verbos de ligação, quase todos os outros verbos são predicados verbais. Por exemplo, aqueles jogadores perderam a partida. Quem perdeu a partida? Aqueles jogadores. Então, jogadores é o sujeito. Perderam a partida, está dizendo respeito aos jogadores. Então, é um predicado. É um predicado verbal porque não tem um verbo de ligação. E o núcleo do predicado é perderam, que é sempre o verbo. E por fim, temos o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal sempre tem um verbo de ação, então você exclui o verbo de ligação, sempre tem um verbo de ação e mais características do sujeito ou objeto. Por exemplo, Paulo andou com medo na rua. Quem andou com medo na rua? Paulo. Então, Paulo é o sujeito. Andou com medo na rua é o predicado. Por que é um predicado verbo nominal? Quem estava com medo? Paulo. Então, esse medo está falando de algo a respeito do sujeito. Se medo estava falando algo do sujeito, e se andou é um verbo de ação, não é um verbo de ligação, é um verbo de ação, então esse predicado é um verbo nominal, e o núcleo do predicado é andou. Predicado é tudo o que se diz do sujeito.